Fala galera, tudo bem com vocês? Estão aqui Pastor Leandro Machado e eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês com relação ao nosso primeiro vídeo sobre montar, não é esboço, montar sermão, montar pregação. E eu sei que essa é uma dificuldade de muita gente, né? E tem gente que entra na internet lá e coloca lá sermão sobre tal coisa, sermão pronto. E eu não creio que essa não é a melhor opção. Então obrigado aí vocês que participaram, vocês se inscreveram. E hoje a gente vai fazer um sermão sobre cura, tá bom? Eu não pensei em nada, né? Eu montei aqui rapidinho e falei, vamos gravar, porque eu quero mostrar para vocês como é que funciona a realidade, não é? Se tiver dúvida, se não achar, a gente vai fazendo isso, né? Tem gente que vai lá e prepara o troço pronto, só passa para vocês. Eu não quero fazer isso não, eu quero ser cada vez mais fiel, né, na forma de montar, tá bom? Então fica comigo, compartilha com a galera da igreja de vocês, manda para as pessoas, manda no grupo da liderança, todo mundo precisa fazer isso. A gente sabe que independente dos dons ministeriais, todo mundo precisa sempre ensinar e pregar, tá bom? Então isso é muito importante para você. Então bora lá pra gente crescer e aprender aqui, ó. Vou colocar para entrar aqui já e vamos gravar então. Bora lá então, ó. Estamos aqui já, abri o meu bloco de notas, ele tá aqui, ó, salvadinho, né, da Silva, né, para vocês receberem. Vamos lá, o que a gente vai usar então? A gente vai usar a Bíblia Online, né? Outra coisa também que a gente pode usar o próprio Google, né? Como eu coloquei para vocês. Então, bora lá. A gente está aqui, ó. Opa, ele está entrando no meu e-mail. Não quero entrar no e-mail não. Então, vamos aqui, ó, google.com.br. Aí, beleza. Então vamos lá. Então a gente abriu aqui o nosso bloco de notas e como eu disse para você, a gente vai falar hoje sobre cura, né? Então é o tema da nossa ministração hoje. Cada um tem um jeito, né, gente, de começar, de falar. Eu acho muito interessante você sempre fazer uma introdução, não é? Quando você for de fato ministrar. E nessa introdução o que você pode ter? Você pode chamar a atenção, não é, das pessoas com uma pergunta. Então, por exemplo, você pode falar assim, um exemplo. Quantas pessoas ficaram doentes esse ano? E se eu dissesse para você que você não precisa padecer por enfermidade, padecer por doença, se eu dissesse para você, né, que existe algo melhor para ser vivido, se eu dissesse para você que Deus tem saúde, ou então você pode, né, tipo, te perguntar, um exemplo assim, ó, quantos, né, assim, ó, mais uma vez, que eu só começar a gravar que aí eu esqueço como é que digita. Olha aqui, ó, quantos aqui, né, gostariam de viver uma vida sem doenças, um exemplo, né? Aí você tá lá, uma pergunta dessa você chama muita atenção da pessoa, né? Então, tipo assim, quem gostaria? Aí você pode fazer o quê? Você pode começar, né, falando assim, ó, que Deus, né, vamos lá, vamos começar nosso esboço, ó, Deus não criou, né, o homem para ficar doente. Aí você vai trazer dentro daqui o que? A história de Adão, né? Então você pode vir aqui, ó, história de Adão e Eva, né? Aí onde é que tem história de Adão e Eva? Você pode virar e falar, pastor, eu não sei. Então, vamos lá, né? Então, eu sei que Gênesis 1 todo mundo sabe, né? Mas tipo, vai que, né? Olha lá, ó, história de Adão e Eva. Olha lá, ó, Bíblia. Vamos colocar aqui, ó. Beleza, ó. Aí ele já vai dar aqui, né, ó, onde é que tá essa história de Adão e Eva. Tem até no Wikipedia, né, ó. Aí a gente pode até colocar, ó, onde, ó, está na Bíblia a história de Adão e Eva. Vamos tirar a Bíblia aqui, ó. Então, beleza, ele vai dar aqui para você, né, se você clicar aqui, ó, na Bíblia 1, ele vai dar Gênesis 2, tá vendo? Olha lá, ó, 4, tá? Vai falar como é que foi formado e tudo mais. Então, vamos colocar aqui no nosso esboço, ó, história de Adão e Eva. Você pode ler, né, no caso aqui, ó, Gênesis 1, 26, que é o façamos o homem, não é? O homem, a nossa imagem, forma e semelhança. Aí você pode pegar o texto aqui, ó, de Gênesis 2, não é? Você pode até copiar nessa parte de Gênesis 2:4, tá vendo? E sucessivamente você pode colocar lá para ler, que ele vai falar sobre o processo da formação da terra, né? Lá, ó, aí criou lá o homem do barro, aí depois vem aqui, né, e cria Eva, né, da costela, e ele diz assim,
é osso dos meus ossos, não é carne da minha carne. Então você pode escrever aqui, ó, Gênesis capítulo de número 2, de 4 a 25. Você pode colocar Gênesis 2, de 4 a 25. Beleza, aí você coloca aqui, ó, a formação do homem e da mulher. Vale lembrar, gente, que o processo de criação e formação são duas coisas diferentes. A gente sabe que Deus ele cria, não é falando em Gênesis 1, 26, depois a gente vê esse processo de formação, né, de fato acontecendo em Gênesis 2. E aí depois você vai falar, beleza, colocou. Aí você pode trazer, né, aqui, Gênesis 3, o que ele vai falar? Né, o homem pecou. Aí você vai dizer, né, que ó, Deus não criou o homem para estar distante dele, o homem tinha vida, o homem não conheceria a morte, mas por causa da decisão errada aqui de Gênesis 3, né, o homem ele perde toda essa vida. E aí você pode fazer o quê? Você pode citar o texto, não é, que de Romanos capítulo de número 6, verso número 23, né? Você pode colocar assim, ó, depois do pecado, né, depois do pecado, o homem passou a viver com os resultados do pecado. Os resultados do pecado. Aí é o que? Romanos 6, 23. Né? Quais são os resultados do pecado? A gente pode ir lá, né? Na nossa Bíblia lá, ó. Salário, né? Salário, pecado. Aí ele vai dar lá, Romanos 6, 23. Lembra que eu falei para você no nosso vídeo aí anterior, dei uma dica, eu falei, ó, o grande X para quem, né, ainda não conhece muito, não sabe os textos, né, e até para quem é marmanjo já aí, macaco velho, né, vai aí sempre, né, eu tô fazendo no bloco de notas, se você fizer no Word, você pode deixar coloridinho, tá bom? Então colocar por quê? Porque quando você pede a pessoa abrir aqui, você já vai lendo o restante do seu esboço. Então, ó, a gente tá falando, começou com uma pergunta, depois, ó, não é vontade de Deus, né, que o homem ficasse doente, mas por quê? Por causa do pecado, o homem ele começou a desfrutar dos resultados. Um outro texto que você pode colocar aqui também seria no caso Romanos 3, 23, né? Aí você pode vir aqui, ó, na Bíblia Online que a gente tá, né? Aí esses são textos que a gente normalmente usa para a gente falar disso, que ele vai dizer que o homem foi destituído da glória, né? O homem perdeu, né? Lá, ó. Então você pode falar, tá vendo? Ó, hoje o homem, né? Ele não vive na condição, não é, na humanidade, o homem como humanidade, na condição que Deus criou. Criou por quê? Porque com o pecado as coisas aconteceram, o dano veio, não é? Então a gente começou, ó, Deus criou o homem para viver com ele, mas o homem ele erra, né? A gente está aqui, e aí depois do pecado, o que acontece? O salário do pecado, as consequências, você vai dizer, não é que quando a gente fala sobre doença, nós estamos falando sobre morte, nós estamos falando sobre algo ruim. Ninguém fica doente, né, para ficar bem. E aí você vai dizer o quê? Né, que durante todo o Velho Testamento a gente vê, né, o homem padecendo, né, dessa enfermidade e tudo mais. E aí você vai fazer o quê? Aí você pode dizer que Deus não deixou o homem nessa condição. Ó, Deus não deixou, né, o homem nessa condição. Aí a gente pode dizer, começar a falar o quê? Né? A história de Jesus. A gente coloca aqui, ó, através de Jesus, Deus, não é? Aí tirou o homem da condição de morte. E aí, uma vez que Deus tira o homem da condição de morte, Deus coloca o homem na condição de vida, não é? E se o homem tem vida, ele pode ter acesso a essa cura, né? Então a gente pode fazer o quê? Vem aqui e aí a gente pode buscar um texto, né? Tipo assim, ó, de cura, vamos colocar cura aqui, ó, na Bíblia. Aí ele vai falar, ó, curou, né? Aí Isaías, ó, o Senhor, né? Eu fico balançando a perna, a câmera treme, tem que parar com isso. Mas um texto muito bom que você pode usar, você pode colocar aqui, ó, pisadura, sarado. Isaías 53, ele vai trazer pra gente aqui, ó. Então, ó, você pode até clicar em Isaías 53, ó, e ele vai dar a partir do 4, ó. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou, reputávamos por ferido, aflito de Deus, oprimido, tá vendo? Ó? E aí você pode pegar esse texto aqui, copiar e colocar aqui no nosso esboço. Ó. Então você pode dizer o quê? Que Isaías estava anunciando um dia, não é, que Jesus viria para de fato curar o homem, resgatar o homem da condição de doença. Aí a gente poderia falar que, não é, poderia até pegar o texto,
né, de Adão, a gente coloca aqui, ó, segundo Adão, um exemplo. Aí você pode dizer que assim como por causa do primeiro Adão, o pecado, ele teve acesso ao homem, a gente pode falar, né, que através do segundo Adão, né, aí algo diferente aconteceu, né, vida veio. Então a gente pode colocar, ó, tem um texto aqui, ó, a gente pode pegar o texto de Romanos 5, ó, que ele vai colocar, olha aqui, ó. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, todos aqueles tinham pecado semelhante de transgressão, tal. Mas não é assim, o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aí você pode até pegar esse texto aqui, ó, e aí você pode dizer, ó, que sobre esses homens a morte reinava, né? Mas por causa de Jesus, a gente pode até colocar aqui, ó, por causa de Adão, ó, por causa de Adão, a morte reinou. Aí pode colocar, por causa de Jesus, a vida reina. Aí você pode falar que hoje é a vontade de Deus, que, né, nós venhamos desfrutar, né? Deixa eu coloquei para cima aqui. Mas é aqui mesmo. A gente pode falar que através de Jesus, né, a gente pode desfrutar da vida, né? Por causa pela ofensa de um, muitos morrem, mas a gente sabe que por causa de Jesus agora a gente tem, né, um dom gratuito, a gente tem algo que acontece. Qual? Aquilo que Isaías anunciou, né, que nós seríamos de fato curados, né? Aí a gente pode pegar e pode falar, contar um pouco mais da história de Jesus, aí você pode falar, né, que citar uma outra cura, aí você pode falar um exemplo sobre a mulher do fluxo de sangue, né, um texto que eu sempre gosto de citar, e aí você fala, né, que é a vontade de Deus curar. Uma coisa muito importante quando a gente vai falar sobre cura é que muitas pessoas dizem que Deus coloca a doença, e aí uma coisa você pode até colocar aqui, ó, você pode escrever, ó, Deus não coloca doença para nos ensinar. Então, ó, o que a gente já entendeu até aqui, só para você prestar atenção. Então, ó, a gente entendeu que Deus não criou o homem para ficar doente, né? Deus não criou o homem para viver doente. Aí outra coisa que a gente entendeu, através de Jesus, cura está disponível. Aí a gente pode colocar aqui, ó, Deus e Jesus não estão em conflito. Muitas pessoas, né, elas falam sobre, você pode até escrever assim, ó, né, no meio da ministração, você lembrar a galera, ó, aprendemos até aqui que, um exemplo, beleza? Aí você vai o tempo todo aqui, ó, lembrando as pessoas, né? Porque você vai o tempo todo chamando elas para a linha de raciocínio, porque tem gente que viaja, né? Pensa na batata frita depois do culto e tudo mais, enquanto as coisas estão acontecendo. Então, ó, Deus não coloca doença para nos ensinar, né? Então, mas vamos colocar isso aqui antes, ó. A gente vai colocar aqui, ó, aprendemos até aqui então, tal. E aí a gente chega ao entendimento do quê? Que Deus não coloca doença para nos ensinar. Por quê? Porque Deus e Jesus não estão em conflito. Vamos colocar aqui então, ó. Então, ó, Deus e Jesus não estão em conflito, né? Aí você fala assim, aí o que a gente pode, qual o texto que a gente pode usar aqui? Né? A gente pode colocar aqui, ó, do reino dividido, né? Aí Jesus mesmo diz, não sabem que todo reino dividido será assolado e a casa, né? Aí ele até coloca aqui, ó, você pode escolher qualquer um desses dois textos aqui, ó. Jesus, porém, conhecendo os suficientemente diz, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Você pode pegar esse texto. Por quê? Né? As pessoas estavam acusando Jesus, né, de expulsar demônios em nome de Beelzebub, do Deus demônio. Ele fala, pô, vocês estão por fora, você sabe que uma casa que ela está dividida, ela não subsiste? Né? Um outro texto, você pode colocar aqui, ó, que ele fala, quem vê a mim, vê o Pai, ó. Vê a mim, vê o Pai. Eu queria algum aqui que ele não achasse pra gente achar no Google, mas normalmente ele acha, né? Aqui, ó, João 14:11, vamos pegar aqui. Então olha aqui, ó. Olha que interessante. Jesus disse, ó, estou tanto tempo convosco que não me tende conhecido, Filipe, quem vem a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Não credes que estou no Pai, que o Pai está em mim. As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai. Ele, ó, crede que estou no Pai, crede ao menos por causa das mesmas obras. A gente pode pegar aqui então, né, a partir do
no versículo de número 8, né, que é esse texto aqui falando de Filipe, e aí você vai destacar o que dentro desse texto aqui, né? Você vai falar assim, ó, as mesmas obras, né? Por que isso é importante? Como eu sei que Deus não coloca a doença para ensinar? Porque Deus e Jesus não estão em conflito. Se Jesus veio para curar as pessoas, a gente vê, né, o exemplo lá, a gente pode até pegar aqui, ó, Jesus veio para curar. Aí beleza, você pode colocar na frente aqui, ó, o exemplo de Marcos 5:25, que é o exemplo lá da mulher do fluxo de sangue, né, e tantos outros exemplos também você pode de fato dar, né, falando sobre os coxos, sobre os leprosos lá de Lucas. E você pode escolher aí a historinha que você acha mais interessante. Mas vamos ficar aqui em Marcos 5:25. Então você vai falar, ó, se Jesus veio para curar e ele faz as mesmas obras de Deus, como pode Deus estar ensinando doença? Então você vai dizer para as pessoas, ó, né, que Deus não quer que você continue com a mesma doença, ó, com essa doença. Olha aí que legal. Então, como eu sei que Deus não quer que eu continue com essa doença? Porque Jesus e Deus fazem as mesmas coisas. A Isaías diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos curados. Mas a gente pode pegar um outro texto também. Não é que, ó, 1 Pedro 2:24 é um texto que ele está diretamente ligado com isso, ó, 1 Pedro capítulo de número 2, né? Você pode falar assim, ó, Leandro, você está apelando, você está falando texto decor. É só para o vídeo não ficar tão longo e você, de fato, conseguir pegar aqui toda uma ministração, né? Então ele coloca, ó, levando ele mesmo em seu corpo os pecados sobre o madeiro, né? Mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas somos sarados. Então a gente pode vir aqui, né, de fato, colocar, ó, ele diz aqui, ó, que pelas feridas nós somos sarados, então sobre os nossos pecados já foram levados no madeiro. Uma coisa que você pode fazer, como a gente tinha falado lá, é colocar aqui, ó, versículos sobre cura, né? E aí aqui no Google, nossa, é o maior indexador de conteúdo. E aí ele vai dar também lá na Bíblia 1, ó, você pode colocar aqui, né, 13 melhores versículos sobre cura. Você pode pegar, porque são versículos da Bíblia. Pode pegar qualquer site que vai dar os versículos. Cuidado com o que as pessoas dizem. Então, eu não estou falando para você ficar estudando o que as pessoas estão dizendo. Estou falando para você pegar os versículos, tá bom? Então, ó, ele vai pegar Isaías 53, ó, então ele vai falar lá de chamar os presbíteros, eles vão orar e ungir a oração da fé salvará o doente, ó, tá vendo? Olha lá, o 1 Pedro 2:24 que a gente citou, tá vendo? Ele vai dar vários textos aqui e aqui também, ó, versículos sobre cura. Eu prefiro esse site aqui do que textos que as pessoas montam, porque às vezes eles falam um pouco de besteira, né? E coisa errada fora da Bíblia. Então aqui, ó, né, Jeremias, aí vai falar, ó, Salmo 107, né, 20, ó, ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Então você pode pegar aí vários textos, tá vendo? 1 Pedro 2:24 que eu citei para você, ele tá aqui, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso esboço, ó. Então, ó, Deus não quer que você continue com essa doença, a gente vai citar, né, que ele mesmo levou sobre o seu corpo os pecados, ele mesmo em seu corpo, né, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então o que a gente está construindo até aqui, ó, Deus não criou o homem para o pecado, né, para viver as consequências do pecado. Deus criou o homem para ter um relacionamento, mas o homem erra, e porque ele erra, ele começa a desfrutar dos resultados do pecado. Afinal de contas, ele não tem mais acesso à glória de Deus, à vida de Deus e tudo mais. Aí a gente fala o quê? Né, que Deus ele começou a declarar um tempo onde, né, através de Adão o pecado reinou, né? Mas aí chegaria um tempo que através de Jesus cura iria se manifestar na nossa vida. Aí a gente fala que Jesus já veio, não é? E tá com essa cura disponível para a gente, né? A gente pode tanto citar ali 1 Pedro 2:24, né? Ou aqui. Eu acho que aqui cabe até de fato melhor, não é? Que a gente pode pegar aqui e colocar junto com Isaías 53, ó. Então já se cumpriu, você poderia colocar aqui, ó, já se cumpriu, não é? Essa promessa, beleza. Aí a gente vem aqui, lembra de novo, né, o que a gente aprendeu até aqui. Aí a gente começa a falar sobre um ponto que ele é problemático para as pessoas. Deus não coloca doença, né? Aí como a gente vai explicar isso aqui?
né? Que Deus e Jesus não estão em conflito, né? Um reino contra si mesmo não existiria. A gente fala aqui que Deus e Jesus fazem as mesmas obras. Aí a gente mostra quais obras eram, não é? Jesus veio para curar. A gente poderia até mostrar Deus, né, curando no Velho Testamento. Você poderia vir aqui, ó. Então, Salmo 107:20, ó, falando, ó, ele enviou sua palavra e os curou. Então a gente pode mostrar aqui, ó, né? Jesus veio para curar e Deus também ele cura pessoas no Velho Testamento. Ó. Deus, não como Jesus fez, curou pessoas no VT, né? No Velho Testamento. Então, não como Jesus, na ideia de todas as pessoas hoje poderem serem salvas e desfrutarem da cura, mas essa cura ela acontecia, não é de vez em quando. Deus ele se manifestava as coisas, não porque ele não podia, mas porque a condição do homem, de fato, era uma condição complicada, tá bom? Então, olha aqui, ó. Então, uma vez que a gente entende isso aqui, a gente entende que Deus não quer que você continue com essa doença. Por quê? Como eu sei disso? Porque João 3,16, né? A gente pode ir lá, não é? Abrir, ó. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, não é? Então, eu falo para você, gente, quem está no hospital lá, não é, entubado, não está vivendo, a pessoa está, né, talvez respirando, vegetando, mas quando a gente fala sobre essa vida aqui, a Bíblia fala sobre a própria vida de Deus estando em nós, né? Quando a gente fala de João 15, né, que é o exemplo que você pode até falar, né, vou colocar aqui, ó, um exemplo, João 15, você pode falar que ele é a videira verdadeira, né? Nós somos os ramos, ou seja, a vida que está na videira corre nos ramos. Aí você pode falar aqui, ó, a vida que está na árvore, ó, corre nos galhos, né? Aí beleza, ó, então vou até colocar aqui o acento, ele não corrige o bloco de notas. Então a gente chegou aqui, ó, vida que, né, está na árvore corre nos galhos. A gente pode colocar, ó, a vida de Deus está em você, ó. De Deus está em você. Olha que legal. Então a gente já falou a pessoa. E aí você pode dar o quê? Dentro dessa pregação, e tudo vai depender do tempo que você tem. Essa pregação aqui ela já está ficando meio longa mesmo, né? Aí você pode dar passos, ó. Você pode falar dentro dessa pregação. Então a gente pode colocar aqui, ó, uma vez que a gente entendeu tudo isso, você pode falar, ó, passos para receber, né, a cura divina. A cura divina. Aí você pode falar para a pessoa aqui, dá passos, ó. Receber Jesus como seu Salvador. Por quê? Né? Porque a gente sabe que quando a pessoa aceita Jesus, ela se torna nova criatura e ela tem acesso a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Não é? Aí a gente pode falar qual é o próximo passo. Né, conhecer os versículos bíblicos sobre cura, né, ó, versículos sobre cura, olha lá, ó. Aí a gente pode dizer aqui, ó, conhecer a vontade de Deus quanto à cura. Se eu não sei que Deus quer curar, eu também não vou desfrutar disso. Um texto legal que a gente poderia colocar aqui, para não chegar no ponto onde você só vai colocar o texto, é o texto de Provérbios 4, ó, que é o vida para aqueles que a acham. Que esse versículo aqui, ele tá também aqui, ó. Se a gente olhar aqui, com certeza você vai rodar tudo aqui e você vai achar. Aqui tem bastante versículo aqui, mas vamos, pra gente ganhar um tempinho aqui, ó. Vamos lá para Provérbios 4, ó. Vamos ver se ele vai listar aqui para mim. Ó, eu posso colocar aqui, ó, saúde, corpo. Esse site ele tem um probleminha que normalmente quando você coloca o escrito errado, ele não encontra. Você tem que colocar os acentos, né? Olha lá, tá vendo? Ó? Quando eu coloquei saúde aqui, ó, com acento, ele achou. Quando eu coloquei sem, não. E eu percebi isso de tanto usar, né? Aí, ó, Provérbios 4:22, ó. Porque são vidas para aquele que acha saúde do teu corpo. Mas eu quero pegar com você aqui, ó, o versículo anterior. Ele coloca, ó, 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina os meus ouvidos, olha lá, guarda o íntimo do teu coração, porque são vidas para aquele que acham saúde para o corpo. Então, a Bíblia está dizendo que quando você conhece a verdade acerca, não é, da vontade de Deus e tudo mais, a palavra, você vai encontrar vida, né? Então a gente tem aqui, ó,
né? Esse daqui, esse texto aqui, ele vai falar muito sobre essas duas coisas aqui, ó. Conhecer versículos sobre cura e a vontade de Deus quanto a curar. Esse versículo sobre cura também vale todos os versículos que a gente colocou lá em cima, tá bom? Então, ó, passo para receber a cura, conhecer a vontade de Deus. Aí, quais outros passos? Pode colocar aqui embaixo, coloridinho, bonitinho, que é o quê? Né? Declarar a cura, né? Declarar a cura, sua cura. Um texto que eu acho muito legal, né, que a gente poderia usar aqui é de novo Marcos 5:25. Porque se você olhar aqui, ele vai falar com a história que a mulher ouvindo falar, né? Então entra aqui no conhecer os versículos e a vontade de Deus. Aí ela começou o quê? Declarar, ela disse: eu tocar nele, eu serei curada, né? E aí você não apenas declara a cura. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar a janela. Não só declara a cura, mas você também agora tem que ter atitudes correspondentes, não é? A gente pode colocar, ó, agir segundo a sua fé, né? Então a mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus, né? Então dá o primeiro passo. Então se você de fato é curado, você vai agir como alguém está curado. E aí você pode até dar um exemplo aqui, ó, né? O exemplo do irmão Reagan, que Deus falou para ele, falou: ó, meu, você acha que quem é curado até esse horário deitado na cama? E aí diz que ele levanta e vai tomar café com a família dele lá, né? Então ele tem o que? Agir, não adianta só declarar, você precisa agir, não é? E aí outra coisa que eu acho que é importante, ó, é manter a sua cura, né? Como a gente vai manter a nossa cura no caso? A gente vai continuar declarando, continuar confessando, continuar, né, nos alimentando dos versículos bíblicos. Para quê? Para que os sintomas, caso eles queiram voltar ou as coisas, os problemas aconteçam, a gente não venha de fato ser vencido ou ser levado, não é, de uma forma a perder aquilo que a gente conquistou. O irmão Reagan, ele disse que é mais fácil receber a cura do que manter. Porque às vezes nesse processo da cura acontecer por forma completa, as pessoas elas desistem daquilo que de fato elas já receberam, tá bom? Então beleza, você colocou aqui, ó, né, os passos para receber a cura divina, tem o texto aqui e tudo mais. E aí você pode partir lá para sua conclusão, né? A sua conclusão, e aí você vai falar na sua conclusão tudo, não é o que? Né? Você vai resumir, né? Resumir em poucas palavras tudo. Vou colocar aqui. Então, como seria? Mas a gente aprendeu que Deus criou o homem para ter uma vida de saúde, ter uma vida de cura, mas o pecado, ao entrar na vida do homem, afastou o homem de Deus, ele começou a sofrer consequências do pecado, Adão morreu, os homens começaram a morrer, mas Deus declarou, né, um dia que Jesus viria. Isaías 53 diz que ele iria morrer no nosso lugar, e Jesus veio, essa promessa aconteceu, né, e hoje eu e você podemos ter acesso a essa cura. As pessoas dizem que Deus está nos ensinando com doenças, mas Deus não está. A gente já aprendeu que o Pai e o Filho estão em concordância. Então, se Deus curou, né, e Jesus curou, a gente sabe que continua a vontade de Deus sendo hoje curar. E aí você pode relembrar esses passos, e nós aprendemos aqui passos para você desfrutar dessa cura que é a vontade de Deus para a sua vida. E aí você pode vir passar cada um dos passos, ó, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por quê? Porque é assim que você tem acesso a tudo aquilo que Ele conquistou para você. E aí você pode falar, ó, conheça versículos sobre cura, conheça a vontade de Deus acerca de cura. Quando você meditar nessa palavra, ela vai ser vida. Lembra de Provérbios 4:20 até 22, né? É vida para aqueles que a acham. E saúde para o corpo, né? Com a mulher do fluxo de sangue, faça, ouça, creia, haja, não é? E você fala, declare sua cura, age segundo sua fé e mantenha a sua cura, confessando, declarando, se animando, independente de. Você fez isso, aí você pode fazer, né, muitas vezes um apelo, né, para orar por pessoas, né, por pessoas doentes. E aí vai de onde você está. Se você está num culto, se você está na internet, se está num grupo de célula. Eu falo para você que sem brincadeira, ó, essa ministração aqui, para você pregar ela, você pode, tranquilo, você prega ela em 50 minutos, né, num culto. Dá para você resumir, pregar num grupinho de 15 minutos, talvez, né, 10 minutos. O que vai acontecer é que você não vai poder abrir os versículos, você vai ter que citar como esse resuminho que eu estou falando, tá bom? Então, quando você tem mais tempo, você dá mais exemplo, abre mais versículo. Quando você tem menos tempo, você dá aquela enxugada, tá bom? Então aqui a gente acabou de montar, não é? Deixa eu até salvar aqui, ó, salvar com
aqui na área de trabalho, né? Vou colocar aqui, ó, esboço sobre cura. Ó, vou colocar aqui, ó, sobre cura YouTube, para eu postar para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então, ó, espero que ter edificado mais uma vez a sua vida, não é? Vale lembrar que se você tem sido edificado e abençoado, deixar aqui, ó, o seu like, o seu comentário. Gente, seu comentário é muito importante, né? Tanto para o YouTube quanto para eu saber que você está gostando. Então, escreve lá, cheguei até o final, fui edificado, traz algum tema. Eu vi algumas pessoas pediram, né, já alguns temas, a gente vai fazendo aí conforme vai dando. Eu vi que pediram sobre escatologia, eu tô lendo lá, tento responder sempre que dá, tá bom? Então, a ideia é que você cresça, tá bom? Nós vamos praticar outras coisas, né? Como eu disse pra você, não pensei em nada antes, a gente só tá montando, a gente montou sozinho, a gente tá aqui já com 30 minutos de vídeo aproximadamente, né? E é o tempo que você vai demorar às vezes para sentar e fazer isso. Um pouquinho mais, outros pouco menos, e você vai colocar, né, a sua experiência e tudo mais no dia. Lembra, leia bastante o seu esboço, deixe coloridinho, né, o seu esboço, é uma dica que eu dou que eu acho que é bem legal, né? Quando você for pregar, né, tenha ele em papel, tenha no celular, tenha no e-mail, né? Não conte isso apenas com sua memória, não é porque você fez um esboço que você não precisa dele. Ó, para você ter noção, a gente aqui citou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente citou 15 versículos. 15 não são versículos, porque tem uns que tem 3, 4 versículos aqui. Mas são 15 referências, né? Tem até mais versículos. Meu, difícil é decorar tudo isso aqui. Então, meu, pensa numa pregação, ó, linda, top, para abençoar a sua vida e a vida de pessoas, tá bom? Então compartilhe esse vídeo aqui para dar uma força aí nos seus grupos do WhatsApp, manda no grupo da igreja, compartilhe lá no seu Facebook para a gente conseguir alcançar mais e mais pessoas. Estamos aí querendo que o nosso canal cresça para a gente poder abençoar mais e mais vidas, tá bom? Então deixa aí a sua inscrição, sua curtida, seu like, seu comentário, siga lá no Instagram também o Leandro Machado e vamos juntos crescer na palavra no nome de Jesus. Um grande abraço, gente, fica com Deus, tchau, tchau.